Irmãos, vamos ficar em pé então para um instante de oração, para darmos início a mais um culto de adoração a Deus, aprendizado da sua palavra, e que possamos ter uma boa estada nesta noite. Amém. Pai, graças te damos pela presença de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, pela tua misericórdia, pela bondade que tem tido para conosco, ó Deus, pela ministração da tua palavra, Senhor, alinhada com as mensagens, com o mensageiro do entardecer. Permitas, ó Deus, que cada um possa sair daqui abençoado, livre, Senhor, das suas cargas, que possam deixar a pressão, que os nossos irmãos através da internet possam ser agraciados também, Senhor, com a tua bênção. Sim, te pedimos, Senhor, que tudo que aqui venha a ser feito, venha a estar, Senhor, na perfeita vontade, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, nós abençoamos este culto em teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai. Amém. Sentar, irmãos. Fazer uma rápida leitura aqui assim no livro das eras. E todavia é tempo de colheita. Então tem que chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio já está sendo amadurecido, ou está sendo amadurecendo, ou já está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos que se afastam o povo da palavra de Deus. Porém, o trigo também tem que amadurecer, e para ele, o trigo, Deus está enviando o mensageiro profeta com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Amém. Já tem se cumprido, né, irmão? Eles o ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a palavra, ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra até tornarem-se uma noiva palavra. Amém. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Amém. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos, que possamos tirar proveito deste culto, e que Deus possa tratar nos vossos corações, e saibamos que é tempo de luta contra a carne, lutar contra nós mesmos, e a vitória é nossa. Que possamos nós achar força em Cristo, e Cristo pode estar numa palavra de conforto, numa palavra de orientação, numa palavra de sabedoria de um irmão nosso. Então que saibamos nós ver quem está em nós e quem está nos que nós nos arrodeamos, e vamos vencendo de glória em glória. E as lutas servem de mola propulsora para continuarmos na caminhada. Tem um hino que diz que a luta vem e passa, mas que não venhamos nós desanimar, e sim nos encorajarmos, nos robustecermos, de forma que possamos caminhar e caminhar. Quando não pudermos, façamos como aquela parábola, o boi pare ali, não vai para frente, mas muito menos para trás. Isto é vitória também. E muitas vezes o retrair também é sabedoria. Não é só avançar. Tem coisas que nós temos que recuar, né? Então, que saibamos nós em que estamos firmados, e vamos de glória em glória vencendo os inimigos, os eus, e as adversidades que nós encontramos força e sabedoria para continuarmos. E que Deus abençoe, que possam o pregador ser ricamente abençoado, e que todos nós possamos então colher deste fruto hoje, e para colocarmos em prática no dia a dia, né? Nós estamos aprendendo uns com os outros, e nós aprendemos com a natureza prega para nós, os animais pregam para nós, e que saibamos nós estejamos nós apercebidos nessas mínimas coisas, né? Que não venhamos nós clamarmos, e Deus está ali assim através de um irmão, oferecendo
uma oportunidade de mudança, de meia volta, de crescimento, e às vezes a gente está rejeitando. Houve talvez pessoas que não têm a unção perfeita, a unção perfeita que vem de Cristo, da revelação. Amém? Vamos adorar a Deus então. O tema de hoje é vencendo quando vêm as crises. Vencer é preciso, né? E essas são as crises que nós vamos forjar o homem, forjar, né, o caráter nas dificuldades. Vencer nas bonanças é fácil. Vencer quando se tem um inimigo forte, o gosto de vitória é maior, né? Então vamos vencer este maior inimigo. Aí já é uma vitória. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Estamos alegres por estar aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar aquele cântico de Deus enviou seu Filho amado. Glória a Deus. Acho que é Sol maior, né? Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
Graças a Deus, nós cremos que o Filho de Deus está vivo, pois Ele foi ressuscitado. Amém? Muitas pessoas têm na mensagem, hoje eu tenho notado que eles anulam o Filho de Deus. E eu não entendo como é que as pessoas pegam um parágrafo do irmão Branham e tentam eliminar o Filho, quando que o irmão Branham deixa bem claro em várias mensagens que não é assim. O irmão Branham diz, a Bíblia fala, Jesus tinha um espírito humano, e tinha uma alma, e tinha um corpo, e tinha Deus que habitou nele. E quando ele morreu, foi sepultado, sua alma foi ao inferno. Não foi Deus que foi no inferno. Lembrando que foi Jesus. Jesus foi mandado para o inferno. O Filho de Deus foi lá. Seu espírito voltou para Deus. Agora veja, quando ele ressuscita, o espírito volta de novo ao corpo. Que é assim, né? E quando ele voltou, as pessoas tentam anular que o espírito humano, o espírito de Jesus, o espírito do Filho, desapareceu, sumiu, foi exterminado. Deus não fez isso. Se a pergunta é, aí se a pessoa dizer, não foi o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho está vivo, mas onde que está vivo então? E aí que daí eles ficam enrolados, né? Porque se o Espírito humano de Jesus existe, então ele tem que estar em algum lugar. O Espírito do Filho. E a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito do seu Filho para estar na igreja. O Espírito do seu Filho é obediente. É obediência. Eu e o Pai somos um. Então, graças a Deus que nós conseguimos entender essas coisas. Porque dizer de outra forma, que aplicar de outra forma é aplicar fora das Escrituras. É ir contra as Escrituras. Por isso que eu creio, eu entendo quando o profeta fala, ele está mostrando um lado, e também entendo quando ele está mostrando o outro lado. Amém? Irmão Jair passa aqui, faz uma oração, vamos se colocar em pé. Depois, nós vamos cantar mais um hino. Irmão William vai trazer uma palavrinha aí, 10 minutos. Agora vamos botar essa gurizada no trabalho, né? Vamos colocar no trabalho os pregadores mirins. Amém? Eu comecei a pregar jovem, bem jovem. E a gente dá oportunidade para ele expressar algo do coração, e isso até fortalece os jovens. Amém? Deus abençoe os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, estamos, Senhor, nesta noite na Tua presença, ó Deus, te agradecendo pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, neste lugar, para ouvirmos a Tua palavra, para louvar e bendizer o Teu santo e glorioso nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por cada um de nossos irmãos que estão presentes neste lugar, e aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, Tu conheces o motivo ou a dificuldade pela qual não estão aqui. Tem misericórdia, abençoa da mesma forma. Ó Senhor, abençoa o nosso irmão que estará trazendo a Tua palavra. Vem abençoar os louvores, vem abençoar este ministério, vem abençoar os músicos, Senhor, e cada um, Senhor, que veio nesta noite entregar a sua vida nas Tuas mãos. A minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Usa de misericórdia comigo, ó Pai, porque Tu é um Deus misericordioso, e eu estou aqui para Te louvar, eu estou aqui para Te agradecer, ó Deus, pela fé que tenho alcançado de crer na Tua palavra, de crer nos mistérios, crer no Teu profeta,
afeta. Ó Deus misericordioso, que cada um nesta noite possa, Senhor, alcançar a cura, alcançar pela fé o perdão, alcançar pela fé, Senhor, a salvação. Que eu creio, Senhor, no perdão, eu creio na salvação, eu creio na cura, eu creio na misericórdia, e eu creio que Tu está presente neste lugar, em cada um de nossos irmãos. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Amém. Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Aleluia! Podem sentar, irmãos. Vamos um solo musical, dar lugar à oferta. E já o irmão William pode passar. Eu poderia te buscar por muitas coisas, mas nesse dia 2 eu escolho só te adorar. Eu só vim te adorar. E vocês vieram fazer o quê? Eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Não vim de mãos abertas. Aleluia. Boa noite, irmãos. Amém. Gostaria de fazer uma oração. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez, falar a Tua palavra e também ouvir, Senhor. Abençoe os músicos, Pai, a música, que possamos ser abençoados ao sair desse culto, Pai. Abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de falar sobre influência. A base da mensagem vai ser a influência de um homem sobre o outro. Hoje nós somos influenciados de diversas formas, e de diversas formas por várias pessoas. Existe um palestrante, Jim Rohn, o nome dele. Ele fala que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Então, se você for olhar, pega as 5 pessoas que você mais convive na sua vida, no seu trabalho, em casa. Faça a média dessas 5 pessoas, você, de certa forma, vai saber quem está te influenciando, o que você está sendo hoje, como você vai ser no futuro, de acordo com essa influência. Eu vou ler um parágrafo nessa mesma mensagem, o 34. Aqui o irmão Brana vai falar sobre o rei Uzias e sobre Isaías. De volta a este assunto. O rei Uzias era um menino pastor. Ele foi criado e ele amava o campo. E ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaías havia aprendido com um dos outros profetas maiores. E eu creio que foi Zacarias que Isaías obteve entendimento através dele. Era um profeta, enquanto Isaías surgia em cena. E Isaías foi chamado. E ele foi um profeta. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem. Profetas nascem profetas. Agora, há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Muitos membros do corpo de Cristo poderiam fazer isso. Isso é sob inspiração. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus, predestinado para um dom de profeta, ou o dom de ser um profeta, não de um profetizador. Então, aqui o irmão Brano vai falar sobre a diferença entre um profeta
e uma pessoa que profetiza. Ele conta que existe sim uma diferença e que não é o fato de você ter um dom, que como eu falei até na minha última palavra aqui, ele é dado sem arrependimento. Existe a diferença entre você receber um dom e você ser um profeta. Agora nós encontramos que este jovem tomou o trono. Se você quiser anotar algumas escrituras, 2 Coríntios capítulo 26. Pode-se ler onde diz: o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu, sendo homem justo e havia se afastado do Senhor, e foi morto pelo seu próprio povo. Uzias, melhor dizendo, tomou seu lugar como rei. E ele foi estabelecido sobre o trono e ungido na idade de 16 anos de idade. Apenas um rapaz, porém ele estava na fila para ser rei. Todavia, sendo apenas um jovem, e ele procedia bem. A Bíblia nos diz que ele teve seu pai pio e uma mãe pia. Pio aqui quer dizer uma pessoa caridosa, uma pessoa boa. E ele quase não poderia ser alguma coisa diferente, com tal influência, e não ser um rapaz pio, porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. Então, aqui no parágrafo 34, o João Brana, a partir desse parágrafo, ele fala sobre o rei Uzias, que viveu ali durante a profecia de Isaías. Então, o rei Uzias, ele era muito próximo do Isaías. E aqui o João Brana vai continuar falando, no parágrafo 38, aqui. Eu vou continuar lendo também. Sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente. Tem 98% melhor chance dele andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem do outro e tentarem passar na escola. Porém, eu penso que você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova, com uma boa nota. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda a noite, levantar na manhã seguinte e pensar, bem, eu me assentarei com fulano e beltrano, e eles são inteligentes, e logo eu irei e posso copiar deles. Se você pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, se você simplesmente disser, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste de química, ou seja, o que for. Então, quando você orar, papai, diga, Deus abençoe João, Maria, em seus testes hoje. Eu lhe digo isto, mudará o curso dos acontecimentos. Aqui, irmão Brana vai falar que nós temos que sempre, quando fazermos algo na nossa vida, orarmos ou pedirmos oração para alguém também. Que isso vai mudar o curso das coisas, não dependermos apenas da nossa inteligência ou das nossas habilidades. E também muito menos colar, né? Agora no 38, já foi lido aqui. Existe também aquela influência que você não tem escolha, mas você tem que não escolher aquilo, vamos dizer assim. Você está no seu serviço e o seu patrão faz algo errado. Você pode dizer, não, mas eu preciso daquele dinheiro, eu preciso fazer algo errado, ele está me influenciando a fazer aquilo. Você não deve fazer, mesmo que isso custe alguma coisa na sua vida. Assim como Jesus renunciou muitas coisas também, a gente tem que seguir o exemplo dele, ser influenciado pelo exemplo que ele deixou, né? Então, também a influência da televisão, dos rádios, dos jornais, da mesma forma que as pessoas ali influenciam a nossa vida, essas 5 pessoas, as coisas que nós mais assistimos ou que nós mais consumimos de mídia, também, de certa forma, nos influencia. Se a gente é uma pessoa que olha muito jornal ou muitas coisas erradas na televisão, provavelmente o nosso primeiro pensamento, quando alguém vier perguntar como é que foi seu dia hoje, como é que você está, você viu aquilo na TV,
estão matando gente ali, estão fazendo isso aqui. Agora, se você parar e, em vez disso, nossa, eu estou assistindo uma palestra ou uma pregação, você vai sempre ter algo bom para falar para a pessoa. Isso pode mudar o dia de uma pessoa, quando você, desde o início do seu dia, já olha algo positivo. Você passa algo positivo para a pessoa. E da mesma forma que eu falei do serviço, você pode influenciar pessoas ali. Quando você está trabalhando e ela vê você fazendo as coisas corretas, ela vai querer copiar você para ser igual a você. Por exemplo, um chefe que chega atrasado não é um bom chefe. Da mesma forma que o funcionário que vê esse chefe chegar atrasado, ele não pode olhar e, nossa, se meu chefe chega atrasado, eu vou chegar também. Você, como funcionário, deve chegar na hora e influenciar o seu chefe a também chegar na hora e ver que você está sendo esforçado no seu serviço. Agora eu vou continuar lendo aqui também, depois do 40. Aqui. Vou ler o 50. Eusías se tornou um herói para Isaías. Veja que ele era por causa da sua posição por Deus. Ele se tornou um herói aos olhos do justo. E talvez não tenha existido muitos justos, está vendo? Porém, a coisa que nós desejamos fazer é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. Então, aqui ele conta que Uzias se tornou um herói para Isaías, porque Uzias ele era um rei, e sendo um rei ele tinha muito poder nas suas mãos. E pelos seus pais ali terem influenciado ele sendo pio, e a mãe dele também ser uma mulher pia, ele influenciou Isaías de certa forma. Da mesma forma que a gente tem que olhar para esse exemplo e seguir nas nossas vidas, sempre influenciar as pessoas pelo lado bom, pelo lado do bem. Eu estava surpreendendo severamente alguém outro dia. Em certo bairro, haviam tido uma grande igreja denominacional. Teve uma grande festa de rock and roll aqui. E eles estavam dançando até por volta da 1h da manhã. E estavam caçoando de alguém que vem ao tabernáculo. E disseram que os que vêm aqui são santos roladores. Porque nós não temos nenhuma denominação. E isso me deu uma chance. Você pode até imaginar o que aconteceu. Porém, o negócio é que agora aquelas pessoas, sem dúvida, que a jovem que fez o comentário, se ela ao menos soubesse o que fosse a verdade. Eu estive nas montanhas algumas semanas atrás, e lá longe, quando eu estava retornando para casa, nós nos retiramos, a família e eu, para descansar um pouco, aonde nós vamos novamente, o Senhor permitindo na próxima semana. E então, distante dali à noite, eu tive uma visão. Era uma bela, linda mulher. Olhavam jovens mulheres correndo. Ela tinha a sua mão aqui e ela estava aparecendo com um ataque cardíaco. Uma linda mulher. E ela caiu e morreu. E o anjo do Senhor disse: agora, quando você ouvir disso, lembre-se, vão dizer que ela cometeu suicídio. Porém, ela morreu de ataque cardíaco. E são quase 4 horas. Logo, você simplesmente diga 4 horas, então ele me deixou. E eu não acordei a família no pequeno campo de gado, ou onde os vaqueiros ficavam lá onde nós íamos para arrebanhar o gado. E eu apenas o deixei dormir até amanhã. Então, no dia seguinte, eu mencionei isso e disse: uma jovem mulher muito atraente vai morrer, um ataque cardíaco. E na estrada fora, 2 dias mais tarde, ali, isto foi noticiado na rádio. Que a senhora, eu não consigo lembrar o nome dela, Monroe, senhora Monroe, eu acho que era, seu nome artístico, ou seja, o que quer que fosse, seu nome era outro diferente. Ela morreu e disseram que ela cometeu suicídio. Agora, não faz nenhuma diferença o quanto eu fale isto. Mesmo assim, vão dizer que ela cometeu suicídio. Porém, a moça não cometeu. Ela morreu de ataque cardíaco. E se você observar, ela tinha sua mão tentando alcançar o telefone. O telefone em sua mão. Ela teve um ataque cardíaco. Disseram que havia pílulas para dormir ali, que ela as estava tomando fazia 1 mês, está vendo? Ou mais, desse frasco. Ela morreu de ataque cardíaco, e ela morreu por volta de 4 e 5 segundos antes das 4 horas, exatamente. Eu li sobre a história de sua vida na revista, de como ela era filha ilegítima, e como que ela tinha levado tanta louça e sua mãe num hospício. E ela tinha desejado, porém era uma mulher de corpo perfeito, eu suponho, no mundo. Porém, ela desejava o que o dinheiro não comprava. Eu pensei, eu queria poder ter chegado até ela. Eu sei do que é necessário. Aí está você. Talvez membros das igrejas da fama, os mais belos, a famosa Hollywood.
onde toda a decoração e enfeite estão sobre. Porém, eles viam aquelas pessoas, ela podia ver que necessitava de influência, necessitava do poder da ressurreição de Cristo entre as pessoas para que vejam Cristo. Não é uma estátua pendurada num edifício, porém ela é um ser vivo, na forma de Espírito Santo, vivendo entre homens e mulheres, trazendo paz e felicidade. Ententamento e felicidade. Se nós pudéssemos ter somente conseguido chegar até a jovem antes que ela deixasse o mundo. Então, aqui o irmão Brana vai falar sobre Marilyn Monroe também, e que antes da gente não ter mais o tempo de influenciar as pessoas, que a gente possa começar a fazer isso hoje. É isso que eu tinha para falar. Amém, graças a Deus. Muito bom, né? E o Brana fala nessa mensagem que nós somos influenciados pela literatura também, né? Aquilo que nós lemos, que nós ouvimos, pela amizade, né? Amizade, por isso que o irmão Brana diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se deita com cachorro pulguento, vai se levantar com pulga. Por isso que nós temos que fazer um filtro das nossas amizades, filtrar nossas amizades, nosso companheirismo, para que possamos ter uma vida de vitória. Amém? E nós poder, como pregou o jovem aqui, influenciar os nossos companheiros, aqueles que estão à volta, a viver uma vida para Deus. Vamos cantar mais um hino? E depois, então, vamos ouvir a palavra de Deus do irmão evangelista Joacir Trindade. 277. O Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança
que Jesus nos leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Amém. Vamos se colocar em pé. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o irmão Joacir, evangelista. Joacir Trindade vai estar trazendo a palavra de Deus para nós nesta noite. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, depois dessas palavras ministradas aqui pelos teus filhos, talvez nem precisaria, Pai, pregar, meu Deus, porque nós não estamos baseados em emoções, em sensações. Nós queremos, Pai, a Tua presença, a Tua palavra. Queremos nos alimentar, Senhor, do pão vivo que desceu do céu. E aqui estão os Teus filhos, Senhor, que não mediram esforços para estar aqui. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor tem, Pai, para conosco nesta noite. Eu passei uma noite agitada, incomodada pelo Teu Espírito Santo. De repente o Senhor me levantou e disse para mim falar, Senhor, aleluia, vencendo as crises. E aí eu fui nas mensagens e desceu a inspiração. Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando através de mim. Que diminua eu, Senhor, e Tu cresça. Que uma palavra possa mudar vidas aqui nessa noite. Possa mudar, Senhor, vidas a pessoas que estão ali na audiência invisível na internet. Há muitas pessoas enfrentando crises financeiras, matrimoniais, tantos tipos, Pai. Mas que nessa lição, Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, a encarar, a vencê-las e sair daqui mais do que vencedores, ó Pai, e aprender mais da Tua palavra. Ajuda os Teus filhos, ajuda a Tua igreja, ajuda essa juventude que tem se desviado
despertado. Ajuda, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs. Ajuda o nosso pastor, o anjo da igreja. Nós oramos, Pai, aleluia, em favor dos teus filhos nesta noite. Que a palavra possa cair em terra fértil, Pai, e produzir bons frutos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Essa meninada aí tá ficando afiada, hein? Tá quase chegando na hora de passar o bastão, né? Glória a Deus. Os irmãos estão contentes de ver todos os jovens trabalhando, a igreja trabalhando? Os irmãos estão contentes? Vocês veem que atmosfera boa, né, irmãos? Está tendo no nosso meio, nos últimos cultos, na palavra, na ministração. Deus tem descido nos louvores. Deus está descendo na simplicidade para falar conosco. Amém? E vamos abrir já de imediato as nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 26. Vencendo quando vêm as crises. Amém? Essa madrugada eu fiz uma consagração a Deus e eu ia trazer uma outra mensagem movida por Deus. E o Espírito Santo me dirigiu a essa escritura aqui e diz: fale ao meu povo, fale a eles. E de repente eu comecei a discorrer as mensagens, que a gente não tem a mesma dicção, a mesma oratória que os mais estudados têm, né? A gente estudou pouco. E além disso, a minha mente é um pouco lenta, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo quer falar para a igreja. Não o que eu quero falar, o que o Espírito Santo quer falar, porque eu não tenho nada, só Ele tem. Amém? Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra. Sentai-vos, irmãos. Vencendo quando vêm as crises. Nós, olhando no âmbito natural da vida, geralmente quando chegam as crises em nossas vidas, seja a crise financeira, crise monetária, crises matrimoniais, crises no emprego, crises no ministério, às vezes nós não sabemos o que vamos fazer. Às vezes nós tomamos decisões erradas, precipitadas, e eu tenho notado que o diabo ele tem lutado para nos afastar cada dia mais da intimidade, da leitura, das Escrituras, dos ensinamentos da palavra e da própria mensagem. Sabemos que o mundo está vivendo uma grande crise econômica. O irmão Brana fala na mensagem Desespero que naqueles dias lá no Egito era um tempo de agitação. Você pode ver que as pessoas elas estão agitadas, irrequietas, desinquietas, porque as crises estão entrando, estão afastando, estão entrando dentro dos lares, estão entrando dentro das famílias.
As crises estão entrando até mesmo dentro das igrejas, das congregações. Aí você olha num âmbito assim, você vê, parece que a igreja está tão bonita, a igreja está tão florida, uma igreja sem problema, é uma igreja que canta, é uma igreja abençoada. Mas se você olhar a eclésia, os membros que estão ali, eles estão passando por várias crises que às vezes nós não conseguimos identificar. E nós lemos aqui a escritura de Gênesis, falando que Isaac vai a gerar por causa de fome. Toda crise ela tem um porquê. Se nós estamos passando por algum problema, alguma crise, nesta noite, ela tem um ponto. Ela tem algo que nós temos que descobrir, por que é que nós estamos passando por esta fase, por esta crise. Porque eu não posso aqui dizer o que está passando dentro de você. Eu não tenho esse dom de evidência. Como as denominações, aqui tem uma pessoa que está passando por isso, uma pessoa com dor aqui, uma pessoa que vai passar por isso, está passando por aqui. Não, aqui não tem o dom de adivinhação. Aqui a palavra, automaticamente, ela vai revelando dentro de você, identificando dentro de você o problema que está acontecendo com você e comigo. Amém. Nos dias de Isaac, aqui em Gênesis 26, disse que havia fome na terra. Não tem coisa mais triste do que fome. Quem já passou fome aqui sabe como é que é. É triste a fome, irmãos. É triste você bater numa porta, vamos falar da fome natural. Se você bater numa porta e mendigar um prato de comida, de mendigar algo, como eu que já morei em albergue, eu saí de casa com 16 anos. Passei no albergue Dias da Cruz, passei como talvez um pouco de morador de rua. Eu sei o que é a fome. É coisa triste. E Deus falou para Isaac, diz assim, havia fome na terra, além da primeira fome. Quer dizer que nos dias de Abraão já havia uma fome natural. Agora Isaac, o seu filho, estava passando por um outro processo que seu pai havia passado lá atrás. E Deus, em tempo de crise, Deus dá orientações. Orientações. Por que não vencemos quando vêm as crises? Porque não recebemos orientação da palavra de Deus e da mensagem. Por isso que nós não vencemos quando vêm as crises. E diz que ele foi. E uma das orientações que Deus disse para ele, olha só, ele estava com fome, ele tinha aqui uma terra, e ele tinha que passar bem no meio do rei dos filisteus em Gerar. E a Bíblia diz que Deus deu uma orientação para ele, disse, olha, você não desça ao Egito, você não volte da onde você saiu, você não busque coisas que os egípcios têm em seus costumes, você avante, você vai adiante, que lá na frente vai ter outra coisa para você fazer, para você peregrinar, para você entrar. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Quer dizer, Isaac atentou os ouvidos para aquilo que Deus estava falando para ele no tempo que a crise estava atingindo a vida dele. E a coisa que muitas vezes nós fazemos, atentar aos ouvidos para o tempo em que a crise está nos atingindo. Atentar os ouvidos. Deus disse para ele, não desça por ali, não volte ao Egito. E você sabe o que é o Egito? O Egito é o mundo. O Egito é as coisas que ficaram para trás, coisas erradas, doutrinas erradas. Vamos botar na vida pessoal coisas erradas que nós praticava lá atrás.
Não vamos mais passar por ali, vamos, mesmo tendo crise lá na frente, nós vamos ter a orientação do Espírito Santo para vencer essa crise. Amém. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. E há vários tipos de crise, irmãos. Crise econômica, pessoal, eu tive crise emocional, passei 6 meses com depressão, síndrome de pânico. As pessoas não falam isso no púlpito. Eu vou pregar, eu vou preparar um sermão, mas não vou dizer, eu vou me manter polido ali e tal. Mas eu tive esta crise. Síndrome do pânico, depressão, à base de remédio, como se fosse uma droga. Mas eu precisava vir até aqui, aprender de Deus, para não voltar ao Egito. Eu não estou dizendo que da onde eu saí é o Egito, mas aquilo que eu estava passando lá era o Egito, e todos nós temos um Egito dentro de nós, que nós não podemos voltar mais. Amém. Isaac foi, e Deus disse assim, versículo 6, e habitou Isaac em Gerar, e perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher. O mesmo Abimeleque que cobiçou Sara, cobiçou Rebeca. Você já leu isso aqui, pastor? Em Gênesis 26? A mesma cobiça do rei Abimeleque, que cobiçou Sara lá, que achou bonita, e depois ele se arrependeu. Olha, não toque, porque a mulher cobiçou Rebeca. E nós sabemos que Isaac é tipo de Cristo. E habitou Isaac em Gerar. E ali Abimeleque cobiçou Rebeca, e Isaac protegeu ela porque era formosa. O que Cristo está fazendo hoje? O que esta luz, esta mensagem que nós estamos recebendo está fazendo em nós? Nos protegendo. Nos protegendo. Você não está protegido por um homem, Vanderlei, Joacir, Paulo Pinho ou vice-versa. Você está protegido pela palavra. Você está protegido por Cristo, por algo que vai vir lá na frente. Você vai vencer. Por quê? Porque você tem revelação da Escritura. Aí nós notamos, no versículo 11, que Isaac começou a abrir poços. Agora veja bem, havia fome naquela terra, e ele foi mais adiante, e todos aqueles poços que Abraão, o seu pai, abriu, foram enterrados. Foram entulhados. Sabe o que é entulhar um poço? Foram entulhados, não havia mais poço, não havia mais água, não havia mais mantimento. Mas Deus enviou ali Isaac e disse, olha, você vai para lá, se cavar um poço, se você entulhar um poço, você vai lá e cave outro. Se entulhar outro poço, cave outro poço. Este cavar, esse entulhar, os poços, são sonhos, projetos de nossa vida que foram enterrados no passado, quando diziam, olhavam para mim e para você e diziam que você não podia, que o Paulo Pinho não poderia ser do exército, que o Vanderlei não poderia ser pastor, que você não poderia não ser isso. Eles tentaram enterrar os nossos sonhos. Tentaram enterrar os sonhos. Isaac disse, eu vou abrir. Não me interessa, eu vou abrir. E ele começou a abrir os poços. Tipo de Cristo, Isaac. Começou a abrir. Você tem que começar, irmãos,
abrir os poços que enterraram a sua vida, dizendo que você não é ninguém, que você não é nada, que o seu ministério está acabado, que o seu ministério é uma confusão, que a sua vida não presta, que o seu trabalho não vai para frente. Você tem que começar a desentulhar esses poços, e diz a palavra que começou a jorrar água viva. Veja bem, começou a jorrar água viva. Quando desenterra, desentulha. E nós temos que começar, irmãos. Mas como? Com uma pá natural? Não. Vamos caminhando aqui. Vamos caminhando. A Bíblia diz, no versículo 12, 26... Semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Você já pensou? Deus mandou ele, diz: olha, você não vai para o Egito. E talvez lá no consciente deles assim: mas para onde que eu vou? Mas havia uma promessa de seu pai, que Deus o abençoaria toda a nação, que Deus abençoaria ele. E quando ele chegou numa terra, ele olhou: poxa, isso aqui não dá nada, essa igreja não dá nada. Quantos me ligaram quando nós viemos para Santa Maria, eu e o irmão William, aleluia. Muitos diziam: vocês vão voltar para lá com uma mão na frente e outra atrás, vocês não vão conseguir, lá não tem emprego, vocês não têm onde dormir, vocês não têm onde ficar, vocês não têm dinheiro, vocês não vão conseguir. Aleluia. Você tem que tirar coisas da onde não tem, irmão. Você tem que abrir poços da onde não tem vida. Você tem que parar de ser natural. Isso é para mim também. Você tem que crer num sobrenatural de Deus. Você tem que crer no sobrenatural de Deus. Sabe o que essas igrejas pregam, as denominacionais aí? Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Isso não é para eles, isso é para a noiva. Isso eles roubaram de nós. Diga: eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Repita comigo: eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Então receba em nome de Jesus. Abriram onde não tem nada. Michel e o pastor trabalham com obras. Quantos terrenos vocês chegaram e vocês disseram: aqui não dá para abrir poço, pai? Eu não entendo muito, né? Isso aqui tem pedra, tem cascalho, isso aqui pode cair. Vocês analisaram o lugar, mas de repente a obra começou a ser levantada. Por quê? Vocês olharam o sobrenatural. Vocês olharam a construção pronta, a fundação sendo levantada. Amém? Assim a sua vida espiritual, você tem que ver a sua vida espiritual levantada. Eu não estou pregando prosperidade, carro e dinheiro. Eu quero mexer com a sua fé no tempo de crise. Amém. Não deixe enterrar teus sonhos. Primeira coisa, irmãos, não se apavore no tempo da crise. Não se apavore. Não tenha medo. O irmão Branham diz no parágrafo 9 da mensagem O Caminho Feito para Nós, ele diz que a pior coisa que o diabo pode colocar na vida de uma pessoa é o quê? O medo. As pessoas têm medo. Medo. Até mesmo de ter uma relação íntima com Deus. Ah, mas se eu for naquela igreja, de repente, eu não vou me adaptar. Eu estou com medo. E aí existe uma crise espiritual. A pessoa passa por um deserto, por uma crise espiritual, que ela não consegue orar,
ela não consegue jejuar, ela não consegue arrancar, ela não consegue desentulhar aquele poço que está entulhado. Que uma vez aquele poço esteve aberto. Uma vez você chegava aqui, você glorificava, cada um a sua maneira. Eu digo cada um a sua maneira, porque cada um tem uma maneira. Mas hoje as pessoas esfriaram. Como tanto faz, isso eu bate daqui para lá também, pega aqui também. Não tenha medo. Não deixe o diabo colocar medo em você. Não seja qual for o problema, não deixe o diabo botar medo. Diga, eu vou conseguir, eu quero, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou botar essa carne por terra, eu vou me consagrar, eu vou buscar Deus, eu vou pagar um preço pela madrugada, mas este medo não vai mais me pegar. Uns não dormem de luz acesa, de luz apagada, perdão. Uns vê barulho nas portas. São místicos, os denominacionais vivem místicos. É só ungido, é o óleo que veio lá não sei de onde. Místicos. E outra coisa, duas coisas acontecem na crise. Duas coisas acontecem na crise. Ou você vence a crise, ou ela te vence. Resumindo, vamos ler um pouco da mensagem, vamos ver o que o mensageiro disse. (101) Ouvi, mas agora vejo. Agora, às vezes, essas grandes pulsações de fé chegam bem nas horas das crises. Agora, às vezes, essas grandes pulsações da fé chegam bem na hora da crise. Geralmente são as crises que nos levam até isto. Foi a crise que levou Jó a isto. Ora, ele estava no fim de sua vida. Seus filhos estavam mortos, seus camelos e todos os seus bens haviam acabado, estavam destruídos, e sua própria vida do topo de sua cabeça, sola dos seus pés. Ele tinha feridas, foi uma crise pela qual ele passou. Foi onde a inspiração o atingiu. Quer dizer que a crise também tem um lado positivo. Amém? Amém? Olha só, irmão, as grandes pulsações da fé chegam bem na hora da crise. As pulsações da revelação. As pulsações que te abrem o teu entendimento. Eu sei, irmãos, que cada vez que nós ministramos aqui nesse altar, às vezes eu passo 2, 3 dias mal, e ela me encontra ali na esquina, o que eu estou pregando. E aí, vamos ver o que tu falou domingo lá no culto lá. Vem para cá. É ou não é, né, pastor? As pregações nos encontram. Aquilo que nós falamos aqui nos encontram em segundos. E Jó, ele atingiu a inspiração quando ele tinha perdido tudo. A revelação atingiu ele quando ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu o camelo, perdeu os filhos, estava cheio de ferida. E às vezes Deus, para a revelação nos atingir, para a inspiração nos atingir, Ele tem que nos tirar alguma coisa. E às vezes eu não estou dizendo uma coisa material. Às vezes Ele tem que nos tirar algo de nossa vida que está dentro do nosso espírito, algo carnal, que não deixa nós ver Deus. Tempo de crise, Jó passou, Jó perdeu os amigos, Jó perdeu família. A esposa dele disse, abandona esse Deus, amaldiçoa ele, morre. Mas Jó ficou com a palavra. Amém. O irmão Branham diz que Jó não tinha uma Bíblia. Aleluia, Jó não tinha uma Bíblia.
Jó não tinha uma Bíblia, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Mas Jó tinha revelação, Jó tinha intimidade com Deus, Jó era homem de oração, Jó era homem de jejum talvez, porque ele jejuava, sacrificava pelos seus filhos. Ó igreja, aleluia, isto é também para mim, é um tempo, como eu dizia, conversando com o pastor, de limpar as lamparinas. Você está esperando mais alguma coisa desse mundo? Marcha para Jesus. Nada contra, irmãos. Marcha para Jesus. Aí tem, não vou falar porque eu estou através da internet, deixa quieto esse assunto. Marcha para Jesus. Tudo daquele jeito. E show, e pisca-pisca, e rock, e pauleira, e crente se drogando, e coisa. Essa é a igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, que Cristo vem buscar? Será essa? Será essa a noiva do Cordeiro? Enquanto nós estamos aqui, e muitos outros irmãos ao redor do mundo, pagando um preço, orando, buscando, renunciando. Irmãos, eu sei que cada um de vocês aqui renunciaram a alguma coisa para estar aqui. Ninguém está aqui de mão beijada. Ninguém caiu neste tabernáculo de mão beijada, não. Você foi chamado pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos continuando aqui, irmãos. Agora o irmão Breno vai falar sobre Moisés. Ele falou sobre Jó. Agora no 119 ele diz: Moisés naquela crise clamou. Repita comigo. Moisés, naquela crise, clamou. Moisés, naquela crise, parágrafo 119, ouvi, mas agora vejo. Moisés, naquela crise, clamou. Por que não vencemos? Porque não clamamos. Não digo clamar na expressão de se esboverrear, rolar, sei lá, gritar, pular, ficar religioso. Clamar dentro da alma, irmãos. Clamar aqui dentro, lá no seu quarto, na sua casa. Clamar. Falar com Deus como você fala com o seu amigo, como o pastor, com alguém que você tem uma intimidade. Comece a dizer: Deus, eu preciso. Deus, me ajuda. Me dá força. Eu estou numa crise, Senhor. Numa crise de identidade. Eu não consigo ser. Porque na mensagem, um julgamento, o irmão Brana fala sobre o incrédulo. Um julgamento. Um incrédulo, o séptico e o impaciente. Ele fala na mensagem um julgamento sobre esses três tipos de crente, com três alterações de identidade. E cada um passava, eles estavam discutindo as escrituras, que Deus não ia cumprir a sua palavra, que era Tiago capítulo 5, e outras escrituras, e eles estavam ali congregando junto, discutindo uma escritura. Mas eles não procuraram clamar a Deus por um entendimento, por uma revelação de Deus. Porque você tem que ter uma revelação individual com Deus e não de um homem. Somente aquilo que o profeta disse. Você deve analisar o Urim e o Tumim. Uma crise de identidade. As pessoas não sabem. Um pouco eu estou no mundo, um pouco eu estou com Deus. Um pouco eu estou com o mundo, um pouco estou com Deus. É o que está na mensagem do julgamento. A palavra versus o mundo. Porque o mundo está invadindo, irmãos, o mundo está invadindo, está tomando conta.
está invadindo, esfriando. Eu sei que o louvor é bonito, é gostoso, é bom. Eu gosto de louvar, eu gosto de me alegrar na presença de Deus. Mas eu quero mesmo, irmãos, é ter um encontro com o Espírito Santo. Eu quero mesmo ter uma intimidade com Deus. É isso que o meu íntimo, é isso que a minha alma tem clamado, nas coisas que eu não consigo. O irmão Brana pregou: como poderei vencer? Você tem que fazer essa pergunta, eu tenho que fazer essa pergunta: como poderei vencer? Aleluia. Vamos seguir aqui. E nós descobrimos em Êxodo 14, Moisés, naquele grande esforço ali com os filhos de Israel, a inspiração atingiu ele. Disse que estava suposto a dizer, não sabendo que ele disse isto. Estão vendo? Aquietai-vos, a salvação vem de Deus. Aquietai-vos. Quando a crise vem, aquietai-vos. Aquietai-vos. O problema nosso é quando a crise vem, até o vizinho do lado sabe. O vizinho do lado, o colega de trabalho, sabe mais das nossas crises do que às vezes o próprio Deus. Apesar que Deus sabe de todas as coisas, mas ele conta a sua vida, conta os seus planos, conta a sua crise. Olha, tu sabe que eu estou sem dinheiro no banco. Olha, tu sabe, olha, a minha esposa, meu casamento está uma luta, eu estou para me separar, olha, eu não sei o que eu faço. E começa a falar das suas crises. Olha, eu estou com vontade de sair da igreja, aquela igreja não dá, aquela igreja é só mistério, entra uma coisa e sai a outra, é um pinguinho de gente. Olha, tu sabe, não está dando para mais ir lá, é uma crise de identidade. Em vez da pessoa se aquietar, novo nascimento, nasceu de novo da mensagem, da hora, ele vai a Deus. Ele diz: não, eu vou falar a Deus, eu estou precisando disso, Pai, me ajuda, Deus, me ajuda, me dá força. Não consegue orar, não sai nada. Quando você começa a dizer: Jesus, eu te amo, eu estou passando por isso. E quando você vê aquela brisa desce, e você vê aquela voz mansa, foi o que Moisés disse: aquietai-vos, a salvação vem de Deus. E Deus nem tinha falado com ele ainda, o irmão Brana fala. A inspiração o atingiu. Você sabe quando a inspiração te atinge? Porque nós temos um ditado que é bem fácil, né? Hoje eu estou inspirado. Pastor, hoje eu estou inspirado. A inspiração te atingiu. Você se levanta de manhã, hoje acabou, hoje eu vou ser crente. Hoje eu vou largar isso. Olha, essa noite, eu estou contando dessa noite uma experiência que eu tive, né? Não é uma coisa de dizer, foi arrebatado, não. Foi uma experiência tão gostosa com Deus, quando eu vi era 7 horas da manhã, e eu sentado na beira da cama. E Deus falando para mim: fala para eles e diga como vencer as crises na hora da adversidade. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A inspiração me atingiu, me tirou sono, me tirou tudo. Eu já atrapalho o coitado do William também, que está no outro quarto, já acordo meio batendo e escrevendo, e aquela coisa veio, e eu digo: meu Deus, e a hora não passa, e 2 horas já tomei banho para vir para o culto. Aquela inspiração talvez não é a pregação boa, não é a pregação bonita, eloquente, não, era isso que Deus estava tentando falar para mim, transmitir para a sua igreja, para a sua noiva, porque quando eu estou aqui não é eu, é o Espírito Santo.
Esqueça eu, tira eu de lado. Irmãos, a crise não é o final, é um processo para a vitória. Amém? A crise não é o final, é o processo para a vitória. A crise é um sinal que algo tem que ser mudado nas nossas vidas. Por isso que ela vem. A crise é um sintoma. É um sintoma. Opa. Algo tem que ser mudado. Algo tem que ser mudado. Quando veio uma crise, aquela turbulência, veio a palavra. A luz da suprema deidade chegou até nós, né, pastor? Passamos um tempo de crise aqui. Coitadinho do pastor, uns 2 dias com dor de barriga e nervoso. E a gente via que o homem estava nervoso. Quem não notava? O pastor assim, né? Estava nervoso. Estava nervoso porque era uma crise espiritual, mas não uma crise negativa, era uma crise positiva, uma crise construtiva. Para o quê? Porque ele tem sangue nas mãos. E os obreiros absorvem isso, irmãos. Porque nós não somos relaxados, não somos porcos, nós absorvemos. Quando um irmão está sofrendo, eu sofro. E nós ficamos sem saber, porque nós somos limitados, eu sou um pouco limitado. Eu deixo mais as coisas para o Mompinho ali, que é mais, né? Mais assim, os mistérios, aquela coisa, o pastor, né? Eu vi que havia uma crise, mas era uma crise que estava vindo para melhor. Aleluia. Irmão, rapaz, o horário está acabando, misericórdia. E sabe o que eu tirei uma lição disso aqui? Que na crise, você não deixa de ser humano. A crise, você não deixa de ser humano. Na crise, as pessoas pensam, olha, não... O irmão Pinho não pode errar, o evangelista, o auxiliar do pastor. O pastor não pode errar, o Antônio não pode errar na música, o William não pode errar uma nota, o Michel não pode errar na transmissão. Irmão, nós somos humanos. Quando vem a crise, nós não deixamos de ser humano. Eu vou dar uma adiantada. E quando Isaac, na crise, foi cavar poço, ele virou perito naquilo. A crise faz você virar perito em alguma coisa. Se você não orava, você vai orar mais. Se você não jejuava, você vai jejuar mais. Se você não se quebrantava mais, na crise vai te levar a você se quebrantar mais na presença de Deus. E Moisés também. Agora, uma coisa aqui tremenda, irmão. Já estou quase encerrando aqui. Aleluia. Mas eu vou ter que ler para os irmãos. Eu vou ter que ler aqui. Não vou poder deixar de ler. Os irmãos tenham paciência comigo. Filipenses 4:12. Já estou encerrando, tá, irmãos? Filipenses 4:12. Eu não quero cansar os irmãos. Filipenses 4:12. É 4:12, se eu não me engano. Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Olha só o que Paulo diz aqui, irmãos. Sei estar abatido. Sei ter abundância. Duas coisas. Sei estar abatido, sei estar em abundância. E em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Isso quer dizer que o quê? Paulo não estava sozinho. Você não está sozinho. Na crise, Deus está com você. Paulo disse, você está instruído. Sabe o que é instruído? É uma pessoa que tem ensinamento, uma pessoa ensinada, ela é instruída. E sabe por que muitas pessoas são derrotadas em tempos de crise? Porque não tem uma instrução ministerial dos púlpitos, nas plataformas. O irmão Branco diz que os púlpitos estão fracos. Eles estão fracos e as pessoas não são instruídas. Por quê, irmãos? É muita alegoria, é muito entretenimento e pouca palavra. É muita história, muitos, que nem o pastor disse, né? Vindo de vários pastores sentados em almofadas e a igreja não recebe nada. Não recebe nada. Vem ali um prega, sabe? Outro vem prega, enche a igreja, vai embora. Mas vai analisar a vida espiritual, vai conversar com eles. A pessoa está totalmente enferma e espiritual. Eu estou dizendo isso aí, irmão, porque eu passei por isso. Eu não estou pregando, estou passando porque eu passei por esta crise. Aqui. A mesma coisa que o irmão Brana disse aqui, ó. Ele disse, quando, Filipenses 4,12 eu li, né? João 11,35, já vou encerrar, Jesus chorou. Quem estava chorando? Era Deus ou era o homem? Eu disse que a gente não deixa de ser humano. Jesus estava passando por uma crise emocional. Quem tinha morrido? Seu amigo, Lázaro. Ele estava passando por uma crise emocional. Já pensou, seu melhor amigo comeu na casa de Lázaro. Talvez andou com Lázaro, conversou com Lázaro. Talvez Lázaro ajudou ele em alguma coisa. E quando veio a notícia, olha, o teu amigo morreu, diz que Jesus chorou. Porque ele estava passando por uma crise emocional naquela hora como homem. Como homem. Não como Deus, mas como homem. Como homem nós somos humanos, nós choramos, irmãos. Quando há um problema, quando há uma dor, uma dificuldade, uma dor no joelho, um irmão sofrendo, como homem você chora. Mas chegou uma hora que o humano saiu de cena. E entrou Deus em cena. O irmão Brana pregou uma mensagem, então Jesus chegou e chamou. Mas era o Pai nele que disse, Lázaro, sai para fora. Irmãos, aleluia. Era o Pai falando dentro dele. Aleluia. Irmãos, eu vou encerrar. Mensagem de Cristo, Mistério de Deus, parágrafo 79, 80, os irmãos sabem de cor. As tensões do irmão Neville no tabernáculo. Leia a mensagem de Cristo, Mistério de Deus revelado, parágrafo 79, 80, as tensões do irmão Neville no tabernáculo. O irmão Neville estava passando por uma crise. Não se sabe o que estava acontecendo. O que o irmão Brana orientou? Apertem a fivela da cinta. Juntem-se. Agora vocês são um grupo dócil. Ou o crítico, ele fala na mensagem, ou ele sairá, né, ou vai se converter. Mas o que tem que fazer? Se juntar. Se ajuntar. Orar. Amém? Vencendo quando
vêm as crises. Deus abençoe os irmãos. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? É muito boa a mensagem, né? Vencendo as crises. E quando vem as crises, que você descobre também quem são os seus amigos. Quem são os seus amigos? E quando tudo está bem, é fácil estar perto da pessoa. Mas quando a coisa complica, é aí que você descobre quem é seu amigo. Eu sei de relatos, né, de pessoas que tinham bens materiais, era cheio, rodeado de amigos. Mas de repente veio uma crise, ficaram pobres. E aqueles que viviam nas suas casas, bebendo, churrasqueando, festa, os abandonaram, nunca mais apareceram. Nós temos passado por muitas crises nesse tabernáculo, né? Isso aqui já teve cheio de gente, teve mais ou menos, teve pouca, estamos em poucos. Mas nisto a gente conhece quem são os verdadeiros amigos. Eu sempre digo para minha esposa, se tem um amigo aqui todos são meus amigos, mas um Pinho, quanto temos passado juntos, né? E ele nunca foi para outro lado, enfrentou as crises junto, batalhou junto, e se teve que criticar, criticou, elogiar, elogiou, mas ficou ao lado. É aí que está o verdadeiro amor. Se nós amamos uns aos outros, na hora boa vamos estar juntos, na hora ruim se tiver que carregar nosso irmão no colo, vamos carregar. E eu sou assim. Tem irmãos que passaram por aqui e se eles precisarem de um quarto para morar, eu trago eles para morar, porque eu os amo. Se não me amam, não interessa, eu é que os amo. Às vezes eu tenho pensado, às vezes você é amigo das pessoas, mas eles nunca foram seus amigos. Eu fico triste, né? Até eu estava dizendo para meu filho, como eu gosto daquela pessoa, mas acho que nunca gostou de mim. A gente fica triste, mas a gente tem aquele sentimento, né? E quando você erra, você também vê o que tem dentro das pessoas que estão à sua volta. Se tem misericórdia, só tem juízo, só julgamento. Então, é as crises que faz nós amadurecer. Com tantas crises que passamos, temos amadurecendo. E Deus sabe todas as coisas, não é a quantidade que importa. Tem um adágio que diz, né, o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. Eu me lembro sempre de Gideão. Ele ia ir para a batalha, 32 mil soldados. Deus disse, não, é muita gente. Começou a tirar, começou aos poucos. Começou a sair. Manda embora. Ficou só com 300 homens. E ele venceu a batalha. Aquele pouco, porque aquele pouco tinha Deus. Então, se nós tiver Deus, tiver a sua palavra, isso é o que importa. Isso é o que importa, amém? Vamos se colocar em pé. E que Deus abençoe e ajude nossos irmãos que têm lutado ao lado desse ministério, que têm pelejado.
outro irmão Tiago também, né? Quantos anos faz também, sempre junto. O irmão Joaci está aí na batalha, né? Faz mais de ano. Começou a pegar algumas crisezinhas. Glória a Deus. E é assim mesmo. Nós vamos lutando, vamos enfrentando. O irmão Tiago está de aniversário hoje. Deus abençoe o irmão Tiago, né? Não estamos ao vivo, mas vamos transmitir daqui a pouco. Vamos passar para o YouTube, para o Face. E Deus abençoe o irmão Tiago. Eu vou ligar para ele, foi bom lembrar, né? Eu não tenho anotado, a gente esquece as datas. Mas o importante, às vezes a pessoa fica triste, não lembrou do meu aniversário, mas nós estamos sempre lembrando dos outros. O importante é isso. E que adianta só lembrar no dia do aniversário e depois esqueceu. Não, estamos sempre juntos. Quando um precisa do outro, estamos sempre de braços abertos. Isso é o que importa, né, irmãos? Isso é o que importa, isso é importante. A gente não tem esse problema na nossa vida. Então, que Deus abençoe, dê muita saúde, alegria, felicidade para o irmão Tiago, a sua família. É um rapaz exemplar, morou na minha casa, e quando mora junto é que a gente come uns quilos de sal junto, é aqui aí que a gente vê quem é quem, né? Um rapaz sempre educado, respeitoso e um cristão. Que Deus abençoe ele. Não é porque ele está até hoje comigo, mesmo que não tivesse, eu iria elogiá-lo sempre. O importante, irmãos, é que nós estamos caminhando e aquilo que Deus viu, aquilo vai acontecer. Tem que acontecer. Então, que Deus abençoe e desperte cada um de nós para orarmos. A partir de quarta vamos voltar a ter o culto de oração, vamos vir orar aqui, vamos orar, vir para o culto e orar, se jogar no Espírito de Deus, falar com Deus. As irmãs pode levantar a voz em oração, pode orar. Irmão Brandes, pouca oração, pouco poder, bastante oração, bastante poder. Está na hora de nós. Eu tive um sonho esses tempos, né, que estava passando lava-jato no tabernáculo, limpando. Não é eu, é Deus. Está limpando. Está limpando. Quem está brincando de igreja, brincando com a palavra, vai ter que sair fora. Vai embora, não aguenta mais a palavra. Amém? Não aguenta, enjoa também da palavra. Então, vamos despertar, vamos buscar a Deus, vamos se esforçar um pouquinho mais. Vamos subir de nível espiritual e não vamos brigar mais com ninguém por causa disso, daquilo. Vamos seguir firme, amar uns aos outros. Creio que amanhã Deus tem uma mensagem para nós, mais uma mensagem, e eu creio que vai ser muito bom também para nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe a todos e vamos amanhã estar aqui às 18 horas para adorar a Deus. Um abraço a todos.